depois veio meu irmão. Então foi um momento bem difícil. E lá no meu nascimento, adivinha? Minha mãe estava sozinha. Então nos meus documentos não tem nome de pai, só tem nome de mãe. Uma vez eu estava numa lanchonete e o rapaz não acreditou. Como assim não tem nome de pai? Eu falei, não tem. Eu tive que mostrar minha identidade para ele para ver que não tem nome de pai. Mas os anos foram se passando, foram crescendo, né? E o meu padrasto, naquele tempo não era um homem como é hoje, já transformado, ele era um homem violento, assim, abusivo. Então aquilo foi crescendo uma revolta dentro de mim, né? Não podia fazer nada. Então eu sempre falava, eu nunca vou depender de homem. Esses homens, tinha aquela revolta contra os homens, porque não tinha uma referência de amor. E aí eu dizia, né? Eu não vou procurar meu pai jamais. Se ele não me quis quando eu era pequena, agora é que eu não vou mais querer. E aí, na adolescência, na juventude, comecei a ler alguns livros. Eu lembro que tinha um que o título é Por que os homens mentem e as mulheres choram? Nossa, mas inimiga ainda desses homens. Esses homens não prestam. Nenhum homem presta. E imagina, coitado do meu marido, pobrezinho, que quando ele com 16 anos, e a minha mente toda conturbada com muita raiva dos homens, que eu não ia me submeter de jeito maneira, né? E toda cheia de raízes, de amargura, de ressentimento. Mas aí, nosso Deus é um Deus que cura. Amém? Então, aos poucos eu fui me aproximando de Deus, saí daquela visão de Deus juiz, malvado, e aí passei a ter uma visão de Deus como um Deus Pai. E bem aos pouquinhos ele vai lapidando a gente, vai mostrando onde precisa de cura. Amém? Amém. E aí eu li uma vez Salmo 139 e chorei muito, porque eu ouvi os outros dizendo assim, vem o profeta e falar, você foi escolhida desde o ventre. E eu pensava, eu não, né? Só os outros. Meu pai não me quis, e acho que Deus também não me quis. Mas o Senhor foi curando. Lá no Salmo 139 diz que o Senhor viu nós sermos formados lá no ventre da mãe, né? Lá no embrião ainda. E todos os nossos dias estão escritos no livro dele. Glórias a Deus. Amém? Então Amém. nós estávamos nos planos de Deus. E aí, os anos foram se passando. Uma vez eu trabalhei numa farmácia. Só quero, né? Só para lembrar. Que aí eu lembro que quando eu entrava algum homem, mais ou menos da idade do meu pai, eu ficava olhando. Será que tem um nariz parecido com o meu? Orelha parecida? Será que aquele ali não é meu pai? E ficava com aquela dúvida, né? Eu olhava outro homem, acho que aquele ali podia ser meu pai, porque eu nunca tinha visto meu pai, né? Eu acho que quando era bem pequenininha, talvez eu vi, mas eu não lembrava. Aí, certo dia, uma pregação lá da igreja, não foi uma pregação sobre maternidade, acho que é um tema que tem sido falado mais recentemente, mas foi uma pregação escatológica. O pastor estava falando da volta de Jesus. Era o pastor... aquele carequinha lá, não lembro o nome dele. E aí ele falou que para a gente subir para o céu, a gente não podia ter nenhuma pendência aqui na terra. Aí pensei na minha cabecinha assim, será que conhecer meu pai biológico é uma pendência? E o meu marido do lado falou, amor, vamos conhecer teu pai amanhã? Meu Deus do céu, né? Ele leu meus pensamentos. E aí foi o dia com maior adrenalina da minha vida. No outro dia a gente atravessou a cidade, né? E aí eu cheguei lá, ele tem um mercadinho, meu pai biológico, e a gente entrou, deu uma voltinha ali, comprou uma coisinha para disfarçar. Eu já estava perdendo a coragem, eu sou meio envergonhada. Aí de repente, quando a gente chegou no caixa, meu marido falou, a gente veio aqui te conhecer, essa aqui é tua filha, teu neto, eu sou teu genro. E aquele homem ficou branco, assim, ficou pálido, acho que ele quase desmaiou, não sabia de certo o que fazer, né? Com 30 anos quase. Aí levantou meu número, a gente conversou assim, alguma coisinha que eu nem lembro o que era. E aí pensei, agora tem que esperar, né? O contato do homem. E aí depois de dias ele entrou em contato, né? E a gente começou a conversar. Algumas vezes ele me ligou bêbado um dia, no domingo à noite. E aos poucos essa ferida foi assim, eu imagino que ela estava ali sempre sangrando, né? Ela foi cicatrizando e foi limpando. Eu conversava com ele, a família dele não me aceita, a gente nunca se encontrou, né? Nunca teve um momento de mesa, quem sabe a gente vai ter ainda, não sei, o Senhor quem sabe. Mas a gente começou a ter um pequeno relacionamento. Agora eu já sei que eu tenho o queixo parecido com o dele, as orelhas parecidas com o dele. Então eu sei com quem que eu pareço, né? Qual que é o meu 50% de genes aí. E depois,
finalizar. Quando eu tinha 31 anos, um pouco antes de vir morar aqui em Jaraguá, a gente foi comprar uma moto. E lá dentro daquela loja, que é ali em Pomerode, não lembro do nome, de repente ele me liga, do nada começa a conversar. Eu sempre oro por ele, tá? Por ele, pela família dele. E naquela conversa e conversando e tal, e de repente ele falou que me amava. Eu te amo. E daí, primeira vez na vida que eu ouvi meu pai falando que te ama, né? Já fui lá num canto, já comecei a chorar. E assim, ó, não imaginava, né? O que o Espírito Santo faz. Como que eu ia saber que eu tinha essa sequela de ouvir meu pai dizer que te amo, né? Mas graças a Deus foi um passo bem importante para a cura. Então ainda estou nesse processo, né? Não sei o que o Senhor vai querer de mim. Já pedi perdão, já pedi a bênção do meu pai. Ele manda coisas de Jesus para mim, aquelas imagens abençoadas. Mas eu sei que, por que eu sou tão chorona, né? Que sou muito apaixonada por Jesus. Porque eu não tive um pai presente, mas Deus é meu pai. Graças a Deus. Então não importa se eu não estava nos planos dele, eu estava no plano de Deus. E sempre que eu precisei do colo, meu pai não estava ali. Mas eu tinha um pai que dava. Sempre que eu precisei de um abraço, de uma afirmação, meu pai não estava ali. Mas o Senhor estava. Então ele é o meu melhor amigo, ele é o meu pai. Eu não sei o que eu faria sem Jesus, porque ele é o amor da minha vida, sabe? Para tudo eu conto para ele. Tudo que eu preciso eu peço para ele. E nunca faltou nada, sabe? Nunca faltou. E eu sei que nunca vai faltar. Então não importa qual é o poço que a gente esteja, qual é o vale que a gente esteja, mesmo que pareça que a gente está sozinho, nosso Pai sempre vai estar ali, sabe? Eu fico imaginando o coração de Deus, quando ele viu o seu filho Jesus, seu único filho, e ele viu Jesus morrendo ali, de braços abertos, e ele era o Deus Todo-Poderoso e podia ter livrado Jesus. Ele não livrou Jesus. Como Pai, ele permitiu, sabe? Por amor a nós. Só por amor a nós. Então que a gente valorize esse grande amor do Pai, que a gente tenha um relacionamento, sabe? Deus não quer ser um juiz pronto para nos castigar. Ele quer um relacionamento. O último versículo que eu coloquei ali, que tem uma imagem, é em Gálatas 4:6, que diz assim: o Espírito clama, Abba Pai. E é no secreto que o Espírito nos convence e nos molda que Ele é o nosso Pai. Então eu acho que o maior convencedor que vai nos convencer desse grande amor do Pai é o Espírito.